Olá, eu sou o professor José Roberto no seu canal Nos Limites da Teologia e no quadro de hoje, Perspectivas Teológicas. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, nós encontramos o seguinte texto: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa expressão imagem de Deus, ela comumente é utilizada no contexto teológico com a expressão latina imago Dei, que significa imagem de Deus. Os teólogos e os estudiosos das Escrituras, eles concordam que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, mas a extensão, as características e propriedades dessa imagem é objeto de debate pelos teólogos. Existem pelo menos três principais perspectivas a respeito do que é que significa a imagem de Deus no ser humano. A primeira delas é denominada de perspectiva substancial. E essa perspectiva defende que a imagem de Deus, em outras palavras, diz respeito à própria substância espiritual dos seres humanos. E que isso tem a ver com o que distingue os seres humanos dos animais. Os seres humanos foram criados com especificidade e diferente dos outros animais, há algo neles que os relaciona ao próprio Deus. Uma outra perspectiva em relação à imagem de Deus no ser humano é uma perspectiva denominada de perspectiva funcional. Essa perspectiva argumenta que o que faz com que o ser humano seja a imagem de Deus é a sua capacidade de fazer algumas coisas que somente o próprio Deus pode fazer. Deus é um Deus amoroso. Os seres humanos são chamados para viverem o amor e para exercitar o amor e a misericórdia, e para agirem em conformidade com a própria natureza de Deus. Portanto, para os defensores da perspectiva funcional da imagem de Deus, é aquilo que os seres humanos fazem que revela e que reflete a imagem do próprio Deus. Mas há ainda outra perspectiva teológica a respeito da imagem de Deus, e é uma perspectiva que ela passou a ser difundida principalmente no século XX, denominada de perspectiva relacional. Enquanto que a perspectiva substancial destaca ou ressalta a inerência do ser humano e a sua distinção a toda a criação como uma propriedade específica da imagem de Deus, e enquanto a perspectiva funcional relaciona a imagem de Deus com a potencialidade e a própria realização de determinadas coisas que o ser humano pode fazer e que remetem a Deus, a perspectiva relacional enfatiza a possibilidade dos seres humanos se relacionarem uns com os outros e com o próprio Deus. Os seres humanos, diz a perspectiva relacional, os seres humanos foram criados à imagem de um Deus triuno, ou de um Deus trino. Daí a ênfase que a perspectiva relacional coloca sobre a Trindade. Nós não temos a palavra Trindade na Bíblia, mas nós temos a doutrina, o ensinamento, que é inferido pelo texto bíblico no Novo Testamento, de um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Daí entra um termo bastante comum na teologia e que é advindo da tradição ortodoxa, que é o termo pericorese. E esse termo pericorese significa que Pai, Filho e Espírito Santo estão em uma dança harmoniosa, para utilizar aqui uma metáfora, e que, o mais importante, eles estão em um processo de relacionamento contínuo. A comunidade de Pai, Filho e Espírito Santo.
E essa perspectiva relacional, ela defende que o significado da imagem de Deus no ser humano tem a ver com a essência e o destino de uma comunidade que se relaciona com Deus. Então, o que faz com que nós sejamos seres humanos não é tão somente nessa perspectiva o fato de nós sermos diferentes dos animais. Também não diz respeito apenas àquilo que nós somos capazes de fazer, sobretudo de amar como Deus amou, mas também pela capacidade que nós temos de nos relacionar. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo estão numa relação contínua, nós também estamos em relação com Deus, esse Deus Trino, e na comunidade na qual nós estamos inseridos. Essas foram as 3 perspectivas a respeito da Imago Dei, da imagem de Deus no ser humano. Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Convidando você a assinar, se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se conhece mais alguém que se interessa e gosta de teologia, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.